Fala galera, estamos de volta aí com a aula número 25 do curso de Desenvolvimento Web com Ruby on Rails. Agora que a nossa aplicação ela já tem as receitas e os comentários, o que queremos fazer é um formulário onde os usuários possam fazer os comentários para as receitas cadastradas. Nós já implementamos um formulário para criar as receitas, e o que vamos fazer agora é a mesma coisa. A única diferença é que nesse formulário de comentários, ele vai estar sempre no contexto de uma receita. E como já estamos utilizando o Nested Resource, cada caminho no arquivo de rotas que aponta para o Comments Controller já requer um Recipe ID para os nossos comentários, então fica mais fácil. O Recipe ID ele já é capturado automaticamente pelo parâmetro params. Então o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai criar um link para o formulário, vai criar as actions que precisa e vai criar o template. Então vamos agora criar o nosso link para o formulário de comentários. Vamos criar agora o link para o formulário de comentários. Para isso, a gente vai aqui no editor, aqui, e a gente vai abrir o template show, que está lá no diretório app, views, recipes. Esse aqui. Legal. E a gente vai colocar o nosso link aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui do lado. Link to. Novo comentário. E ele vai apontar para onde? Vamos aqui no nosso arquivo de rotas. Rake Routes. E nós queremos um novo comentário. Se é um novo comentário, né? É um comments new. E se é new, a nossa rota está apontando para new recipe comments. Então é esse aqui que nós vamos usar. Copia, volta aqui no browser, no editor, e nós vamos usar o new recipe comment path, não pode esquecer, passando o quê? Passando a receita. E aqui eu vou utilizar a classe do Bootstrap, que é a btn primary. Ponto não, hífen primary. Beleza. Vou salvar. Vou voltar aqui agora no browser. Vou numa receita, vamos aqui no salmão de forno. E aqui, ó, o nosso link aqui. Então vamos clicar agora no novo comentário. E temos um erro. O erro que a gente já conhece. Ele está dizendo que não existe a action new no comments controller. Não existe mesmo e a gente vai lá criá-la. Vamos lá? Vamos aqui no editor. Fecha aqui, controller, comments controller. Só tem a index, vamos criar agora a nossa action new. New. E para ela, o que nós vamos fazer? Vou fazer a seguinte maneira. Arroba recipe vai receber recipe.find params passando o quê? O recipe ID, porque eu preciso pegar o ID dessa receita. Legal. Agora eu vou criar uma outra variável de instância chamada @comment, que vai receber o @recipe, né? Aquela receita específica. Comments.new. Nós estamos fazendo aqui um novo comentário da receita que a gente quer comentar. Beleza, vou salvar. Vou voltar no browser. Vou dar um refresh, deixa eu fechar aqui. Vou dar um refresh. E agora mais um erro de template is missing. Então nós vamos criar o nosso template. Vamos voltar de novo aqui no editor. Fecha aqui, views, comments, novo arquivo. Vou salvá-lo, né?
e vou chamá-lo de new.html.erb. Salvei. O que a gente vai criar aqui é um formulário, né? E para isso a gente só tem que prestar atenção em alguns detalhes. Nós já fizemos um formulário, já sabemos como ele funciona, mas esses detalhes eles são importantes. O formulário, para ser renderizado aqui, ele vai precisar da variável distância para que o objeto que ele pertence saiba quem ele é. Assim como nós fizemos aqui no RESP, né, um formzinho, a gente vai utilizar o mesmo form for e a gente passa essa variável distância aqui para ele saber que esse formulário é das receitas. Legal. Só que o seguinte, no caso agora, né, do nosso formulário de comentários, vai ser necessário passar dois parâmetros, né? Ou seja, duas variáveis de distância. Uma delas vai ser a variável recipe, pois a action new ela precisa saber qual receita tem que ser utilizada, porque ele precisa do recipe ID para montar o URL, por exemplo, recipe /1/comments/new. Então, ele precisa dessa variável distância @recipe. E também vai ser passado a variável distância @comments para renderizar o formulário de comentários. Então, agora a gente vai criar o nosso formulário. Como a gente já fez isso anteriormente, eu já deixei aqui programado um formuláriozinho para a gente. Esse aqui, ó. Estou utilizando as mesmas classes do Bootstrap que usamos no outro formulário, né, que é a classe Container. Ele vai criar um painel, vai criar o nome, né, do nosso cabeçalho lá do formulário, que é criando no formulário. E eu estou utilizando o form for. Só repare o seguinte, o que eu acabei de comentar. Estamos utilizando aqui duas variáveis de instância. A primeira, @recipe, para ele saber exatamente qual receita, né, esse formulário pertence, e o comments para ele renderizar os campos do formulário. Utilizei a mesma classe formGroup, estou dando, né, um nome para ele, né, um label, um nome. Estou utilizando um text field, né, do campo name com autofocus igual a true e uma classe formControl. A mesma coisa aqui embaixo, a diferença aqui que eu estou utilizando o mesmo select que nós utilizamos da outra vez, só que agora para o campo rating, né, pegando o que? Da tabela comment a variável, a nossa constante que nós criamos aqui, rating, lá no nosso modelo, um promptzinho para escolher a quantidade de estrelas e a mesma classe do Bootstrap. Embaixo, né, o comentário do campo comment, um placeholderzinho para a pessoa escrever o comentário e a mesma classe. O botão de submit, utilizando as mesmas formatações que utilizamos para o outro formulário, e o botão de cancelar igualzinho. Vou salvar, né? Beleza. Agora, assim como nós fizemos no outro formulário, a gente pode pegar o nosso form aqui, ó, todo ele, retirá-lo daqui e criarmos uma partial para ficar, né, mais apresentável e mais fácil de entender o nosso código. Então eu vou salvar ela aqui, dar um Ctrl S e vou chamar ela de form também. form.html.erb. Vou salvar ela dentro do nosso comments. Salvei aqui no nosso template new. A gente vai mandar renderizar, né, a nossa partial. E a gente vai fazer assim, render o que? Form. Ele vai renderizar a partial form. Beleza. Salvei aqui, salvei, tudo salvo. Vamos voltar agora no browser. Vamos dar um refresh. Vou fechar aqui. E está aí o nosso formulário renderizado bonitinho. Legal. Se a gente clicar aqui no botão criar comment, ele vai reclamar, né, da nossa action create. Então a gente vai fazer o quê? Vai criar a nossa action. Vamos lá? A gente volta aqui. Pode fechar isso aqui. E vamos voltar aqui.
Ele está reclamando que a gente não tem action create, não tem mesmo, então vamos criá-la. Def create aqui. E o que nós vamos fazer? A gente vai seguir o mesmo modelo, né, que nós criamos no controller RESP. Apenas algumas modificações. Primeira, a gente precisa procurar pela receita que vai receber o comentário pelo RESP ID e atribuí-la a uma variável distância chamada @resp. Então vamos fazer assim, ó, @resp vai receber resp ponto find pelo quê? Pelo params, buscando pelo seu RESP ID. Legal. Depois a gente precisa instanciar um novo objeto comment com o conteúdo dos campos do formulário. E para isso nós vamos utilizar o comando comments.new, né? E vamos associar a receita, né, @resp, para aquela que a gente quer deixar o formulário. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vai fazer assim, @comment, vai receber o @resp, que é a receita que a gente quer deixar o comentário, ponto, comments.new, para ele criar um novo comentário lá na nossa tabela comments. E aqui dentro, ele vai receber o quê? Ele vai receber parâmetros. Que parâmetros são esses? Lembre que nós criamos uma função chamada RESP_params, com todos os atributos que podem fazer modificações no banco de dados lá para as receitas. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos criar uma função chamada comment_params para os atributos dos comentários. Então, na hora que nós formos criar um novo comentário, ele tem que receber os parâmetros que vão estar vindo lá do formulário. Esses parâmetros são os campos, né? E aí a gente vai colocar aqui dentro, né, a nossa funçãozinha para receber esses campos. Ela vai se chamar comment params, aqui, comment params. E ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ser um método privado, def comment params, e aqui vai entrar o params ponto require, que nós já fizemos isso lá nas receitas, passando o comment, que é o nosso modelo, ponto permit, né, para ele permitir a inserção do que? Do campo name, do campo comment e do campo rating. Fecha aqui com end. Beleza. Ou seja, ele vai, né, permitir que nós mandemos via formulário informações para serem gravadas no banco de dados, né? Porque com esse comando aqui ele vai permitir isso. E nós vamos pegar exatamente esse parâmetro e é o que estamos passando aqui dentro. Então ele vai criar um novo comentário da receita específica, recebendo os campos que acabamos de permitir que seja feita a alteração no banco de dados. Legal. E agora? Agora nós vamos fazer assim. Se @comment.save, ou seja, se for salvo com sucesso, nós vamos fazer um redirect to para onde? Vamos voltar aqui no arquivo de rotas. Eu quero que ele vá para o index, que mostre todos os comentários daquela receita. Então, ele vai utilizar o index. Para utilizar o index, ele tem que pegar, ó, esse caminho aqui. Então, é esse caminho que nós vamos utilizar aqui. Ele vai ser redirecionado para o... Opa! Copia, cola. Problema nenhum, copiar. Dá um path, não pode esquecer. De quem? Do RESP. Porque eu quero que ele me mostre, né, exatamente, liste todos os comentários
daquela receita específica. Então, aqui o parâmetro que ele vai receber é o @resp, porque é o ID daquela receita. Vou dar um notes aqui, um flash message, dizendo comentário gravado com sucesso. Beleza. Se der algum problema, else render new, ou seja, ele renderiza novamente o formulário. Fecha aqui, salvou, beleza. Vamos voltar aqui no browser, vou dar um refresh, reenviar, legal, botar um nome aqui, botar o meu nome mesmo, Fabrício Matos. Nós estamos fazendo, se não me engano, é do salmão, né? Vou botar 5. Aqui, ó, escreva seu comentário. Delicioso. Criar comentário. Comentário gravado com sucesso. E tá aqui, ó. Delicioso. Fecho. Volto em receita. Vou voltar de novo no salmão no forno, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Novo comentário. Aqui. Seguinte. Vou tentar criar um comentário vazio. Vou apertar aqui o criar comment. Ele renderizou, né? Ou seja, funcionou o que a gente mandou fazer aqui no nosso controller, né? Ele foi, buscou lá o recipe ID, né? Tentou criar um novo parâmetro, tentou salvar, não vai conseguir. Por quê? Porque no nosso modelo existe validações, ou seja, o nome, o rate, o comentário, eles são obrigatórios. Então ele jogou e renderizou novamente para o new. Foi exatamente isso aqui que ele fez. Ele renderizou novamente o formulário. Porém, ele deveria retornar com uma mensagem de erro, né? Porque tem que ser passada essa mensagem para o usuário para saber o que está acontecendo e o usuário tomar uma ação corretiva. Só que isso não aconteceu. E não aconteceu por um motivo. Porque a nossa pasta de erros está muito específica. Veja só. Vamos abrir aqui nossa pasta de erros, aqui em Views Layout Errors. E veja que ela está recebendo a variável distância @recipe. Isso quer dizer que ela só vai renderizar os erros da receita. E o que queremos é que todos os erros sejam renderizados. Para isso, precisamos deixar a nossa partial um pouquinho mais genérica. Então, o que a gente vai fazer é alterar a nossa partial para que ela receba uma variável local chamada object. Nós vamos fazer assim. Pode aqui @resp, né? Quem tiver no Mac pode apertar o Command D. Quem tiver no Windows ou no Linux, Ctrl D, que ele vai buscando todos os @resp, né? Como se fosse um find. E aqui a gente vai escrever o nome da nossa variável local, que é object. Pronto. Fez as alterações. Legal. Vou salvar. Salvei. E agora a gente vai alterar lá a nossa partial form, informando que a gente está utilizando uma variável local chamada object. E vamos atribuir a ela, né, a variável distância que a gente quer utilizar para que ela possa renderizar a partial errors corretamente. Então vamos voltar aqui no nosso form. Está aqui. E a gente vai fazer assim. Tag do Rails. Comando para renderizar a partial, que é render. A partial que a gente vai querer utilizar, ela está em layouts /errors, que é o nome dela, sem underscore, vírgula, e aqui a gente vai passar a nossa variável e atribuir a ela a variável distância que a gente quer utilizar. Nós vamos fazer assim. Object vai receber @comment. Salvei. Então, a gente pode fazer essa mesma alteração no template que está lá na receita. Então, vamos voltar aqui no form da receita, aqui, ó, nesse form aqui. Render layout erro já está. A gente vai botar uma vírgula, vai passar a variável
object, e aqui ele vai renderizar o @recipe. Salvo. Legal. Vou voltar aqui no browser. Vamos tentar criar um comentário aqui. E tá aí, ó, nossos erros, bonitinho, com sucesso. Agora a gente pode fazer o seguinte, vamos voltar uma pequena alteração aqui para evitar código duplicado. Deixa eu fechar tudo isso aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui. Fechou. Repare o seguinte, todas as actions, ela tem o mesmo trecho de código, onde a gente cria uma variável de instância aqui, ó, @recipe, né, e busca a receita pelo seu ID. A gente pode criar aqui, ó, um outro método privado, né, que só pode ser utilizado dentro do controller, né, por isso que é o privado, e a gente pode colocar o seguinte código nele, assim, def, vou criar um método chamado setRecipe. E aí, ó, a gente pode pegar esse código aqui, exatamente, copiar, cola, salva e pronto. Não precisa mais, né, dessa duplicação de código. Nós já temos um método chamado setRecipe aqui. Só que nós sempre iremos utilizar esse método nas nossas actions, né? Então, seria interessante se ele fosse executado antes que todas as outras actions. E com o Rails, a gente pode fazer isso utilizando o comando beforeAction. Assim, o método setRecipe sempre vai ser executado antes de qualquer método no nosso controle, né? Então, a gente pode fazer assim. A gente vem aqui em cima e vai chamar o beforeAction. E vai passar o método setRecipe. Legal. Agora a gente pode apagar esse e apagar esse. Salva. Né? E o que o Rails vai fazer? Ele vai sempre chamar o setRecipe antes de qualquer action dessas aqui. A gente também poderia utilizar o beforeAction no Application Controller, se a gente quisesse que fosse utilizado em todas as actions de todos os controllers. No caso não é, mas é possível. É possível também colocar no Application Controller aqui, ó, aqui dentro, porque todos os controllers, né, eles são herdados do Application Controller. Então nós poderíamos criar uma beforeAction aqui dentro, por exemplo, né? E só utilizando essa beforeAction em controles específicos. A gente também pode utilizar aqui dentro, se nós quisermos, uma opção chamada only, né? Assim. E passar para ela qual a action que você quer que seja executada. Por exemplo, new. Então, ele vai executar a nossa função setRecipe apenas antes da função new. Temos também a opção except, que nós colocamos aqui, por exemplo, destroy. O que ele vai fazer? Ele vai executar o setRecipe antes de todas as actions, menos, né, com exceção da destroy. Isso é só um exemplo, né, passa a vírgula, que a gente pode fazer. No nosso caso, a gente vai deixar aqui dentro mesmo, porque eu quero que seja executado aqui dentro. O último ajuste que a gente vai fazer agora é no arquivo de tradução. Porque veja, vou entrar aqui no salmão de forno novamente, novo comentário, comment ainda está em inglês. E se nós tentarmos criar, ele vai dar um erro, e o nome do erro também, ó, dos campos aqui, também estão em inglês. Então vamos agora lá no editor, vamos aqui em config, locales, ptbr-yaml, e nós vamos utilizar a seguinte configuração. O Active Record já está aqui, o nosso modelo já está aqui, o primeiro que nós traduzimos é a receita, já está aqui, e vamos colocar o outro modelo que a gente acabou de criar. Tem que seguir a hierarquia, né? Tem que ficar certinho um embaixo do outro para poder fazer a tradução correta. Então aqui, nosso modelo é o comment,
2 pontos, e espaço, não pode esquecer do espaço, que também é importante, tem que ter. Comentário. Legal. Agora os atributos. Vem para cá, volta um nível. O nome da tabela é comment, 2 pontos, enter. E agora os atributos. Name, 2 pontos, espaço, nome. Rating, 2 pontos, espaços, estrelas. E comment, 2 pontos, espaços, comentário. Vou salvar, volto aqui no nosso browser, vou voltar em ReceitaNet aqui, vou dar um refresh, volto aqui no Salmão, vou voltar aqui em novo comentário e está aqui traduzido bonitinho. Se nós clicarmos aqui, vai dar o erro e o erro também está todo traduzido bacaninha do jeito que a gente quer. Depois dessas alterações todas, vamos colocar nossas alterações, né, no Git. Git add ponto. Git commit -n. Criando. Depois passa aqui. Criando formulários de comentários. Enter. E agora a gente manda lá para o Heroku. Git push Heroku master. Pronto, fez. Agora a gente manda abrir. Heroku open. Vamos voltar aqui vamos na salada. 0 comentários. Vou criar um novo comentário com o meu nome. Vou dar 4 estrelas, porque eu não sou muito fã de salada. Gostoso. Criei o comentário. Volto aqui. Vamos na salada. Novo comentário. Vou tentar fazer sem nada. Nome, estrelas, comentário. Tudo funcionando do jeito que a gente queria.